Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e entramos no programa 61 falando de um tema que une, não só, de um lado, um dos pilares mais importantes em termos de volume de negócios do ambiente de Facility Management, o pilar de nutrição de refeições corporativas, com a temática cada vez mais em voga, cada vez mais atual das organizações sobre o bem-estar das nossas pessoas e como é que a alimentação, que hoje não só está presente no ambiente corporativo, mas cada vez mais, as organizações estão olhando sobre esse aspecto para as suas pessoas fora do ambiente corporativo, como é que tudo isso, das suas casas, das suas vidas pessoais, como é que tudo isso se conecta para, no final das contas, uma das missões do ambiente de FM, tornar as nossas atividades cada vez mais competitivas, as nossas pessoas mais produtivas e as nossas pessoas mais felizes. E antes de dar as boas-vindas para a nossa convidada mais do que especial do dia de hoje, quero dar um recadinho do nosso parceiro Beer or Coffee. O custo de CAPEX está acabando com o seu orçamento? Esse é um desafio para as empresas que não querem abrir mão totalmente de um espaço exclusivo para sua equipe. O Beer or Coffee te apresenta então uma solução, um escritório privativo dentro de um coworking. Pague todas as suas despesas de locação com apenas um boleto. Estruture um espaço privativo com a sua cultura empresarial e tenha acesso a todas as facilidades de um coworking, como cozinha compartilhada, cafeterias, salas de reunião, espaço para evento e mais. Encontre um ou mais escritórios privativos para atender as necessidades de toda a sua equipe em localizações estratégicas. Acesse www.beerorcoffee.com ou o link na descrição para fazer parte do futuro do trabalho. Link aqui na descrição do nosso podcast em todas as plataformas de streaming. Muito bem, então, para falar sobre esse aspecto que também faz parte das estratégias de qualquer ambiente de trabalho, inclusive de coworkings, eu tenho o prazer de falar do ambiente de saúde, da questão de refeições corporativas e o bem-estar das nossas pessoas, Karina Pelizaro. Karina, seja bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Thiago, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. O prazer é todo nosso, Karina. Faz tempo que a gente está querendo trazer esse tema para o nosso podcast, mas antes da gente começar a aprofundar no nosso debate, se apresenta, fala um pouquinho de você e da sua carreira. Bom, sou nutricionista formada pela UFRJ, também tenho pós-graduação em comportamento alimentar e atualmente faço mestrado na Unicamp com nutrição e metabolismo. A minha área de atuação é nutrição clínica, então atualmente eu também atuo em consultório e a nutrição, a alimentação é a minha grande paixão. Tenho também uma pequena experiência com serviços de alimentação e acredito que eu possa contribuir aqui com vocês com relação às facilities nos serviços de alimentação das empresas. Facilities esta que, como eu já falei na abertura, né, Karina, ela extrapolou o papel de apenas alimentar para produzir, e assim como a gente tem falado muito que os espaços de trabalho eles podem apoiar em diversas dimensões do trabalho em si, a alimentação é mais uma delas. Então, vamos começar do começo. Fala um pouquinho, baseado nos seus estudos, no seu mestrado, em tudo aquilo que você desenvolveu, qual a importância, um tema que parece óbvio, né? Mas vamos conceituar. Qual a importância da boa alimentação na produtividade, memória, saúde física do funcionário? Fala um pouquinho o que a gente já conhece em termos práticos sobre esses assuntos hoje no ambiente corporativo. Bom, a alimentação ela influencia diretamente no funcionamento do organismo, isso é um fato. Né? Não só em ambiente corporativo, mas pensando de um modo geral primeiro. E o que a gente come precisa suprir as nossas necessidades diárias. Então, os órgãos têm que funcionar, as reações bioquímicas precisam acontecer. E para facilitar o entendimento, eu costumo pensar que o nosso corpo é como um prédio comercial que tem toda uma estrutura e demandas básicas diárias. Então, tem que ter um porteiro para abrir o prédio, tem que ter um elevador que tem que estar funcionando, o sistema elétrico tem que estar legal. E tem também eventuais demandas de reparo, que não são diárias, mas que, por exemplo, o conserto de um vazamento eventual, a limpeza de caixa d'água, etc. Então, fazendo um paralelo, né, para entender melhor, o nosso corpo seria desse jeito também.
Então, a gente precisa fazer os nossos órgãos funcionarem e, eventualmente, tem um reparo tecidual, tem alguma queimadura para curar, uma resposta inflamatória a algum vírus, né, que venha do ambiente, por exemplo. Tudo isso é orquestrado no nosso corpo através dos nutrientes, tá? Que estão encontrados no alimento. Então, se eu tenho uma alimentação saudável, né, eu oferto nutrientes necessários para o meu corpo funcionar. Então, pensando já num funcionário aí, no tema que a gente está falando, se ele não tem uma alimentação saudável, se ela não supre as necessidades de forma suficiente, ou se o indivíduo está o tempo todo se expondo a substâncias tóxicas ou corantes artificiais, edulcorantes, enfim, que trazem malefícios à saúde, ou excesso de algum nutriente, como açúcar e gordura, ele vai ter uma deficiência de nutrientes e, consequentemente, um mau funcionamento do corpo. Se o funcionário não tem essa alimentação saudável, não tem acesso a isso dentro da empresa, ele pode vir a apresentar sinais e sintomas de um corpo desnutrido, como menor produtividade, falhas na memória, dificuldade de concentração, redução do sistema imune, por exemplo, né, maior propensão a doenças físicas e mentais, que podem prejudicar como todo os resultados, né, as metas da empresa. Inclusive, isso pode vir a ter um afastamento do funcionário, por exemplo, para resolver essas questões de saúde, ou então mais faltas, né, acarretadas para passarem profissionais de saúde. Então, isso chega a ser muito importante para pensar nesse quesito. A alimentação, a nutrição, ela tem um papel chave, então, na produtividade, na concentração e no melhor desempenho do funcionário da empresa. Vamos lá, Karina. Pode parecer uma pergunta óbvia, mas faz parte também dos nossos ritos por aqui. Pelo que você está falando, então, cada tipo de atividade, e eu adorei a analogia da manutenção preventiva e corretiva do nosso corpo, cada tipo de exposição, ela requer um conjunto de fatores incluídos na alimentação para poder maximizar os resultados do outro lado, correto? Correto. Então, além da alimentação, que é super importante, ela é só um pilar, na verdade. Então, a qualidade do sono, o acesso e o tempo de lazer que o funcionário tem, a prática de atividades físicas, enfim, o estilo de vida que o indivíduo tem, vão interferir nessa produtividade, em todas essas questões. Mas falando em alimentação, sim, é necessária uma alimentação equilibrada, com os nutrientes necessários para que ele tenha energia suficiente, nutrientes suficientes para uma boa produtividade. E esses alimentos, eles, de um modo geral, a gente consegue incluir, por exemplo, em refeições corporativas, pequenas ações, como, por exemplo, incluir uma fruta, uma cesta de frutas na copa, por exemplo. Cada indivíduo tem as suas necessidades, mas a gente consegue englobar necessidades gerais e suprir algumas delas. Karina, você tocou num ponto interessante, um ponto de quase controvérsia quando a gente olha para o ambiente de facility management, onde uma parte importante da base da pirâmide, ela é um trabalhador mais braçal, um trabalhador que normalmente ele tem tempos de deslocamento de ida e de retorno para o seu trabalho muito longos, e aí e ele tem jornadas às vezes triplas. Olha, que ele chega em casa, principalmente para o público feminino, ela ainda tem que dar conta da casa, dos filhos, da escola. E a hora que você soma tudo isto numa carga quase espartana, a gente começar a falar de equilíbrio, de atividades físicas, soa quase utopia. A gente conversou antes de começar o programa e eu queria que você pegasse um pouquinho sobre esse detalhe que pode parecer pequeno da questão da introdução de frutas ou a disponibilidade para as pessoas. Que eu sempre vi isso como um mimo. Mas isso é muito mais do que apenas uma gracinha da empresa, né, Karina? A gente pode cobrir várias das eficiências que eu soltei,
que eu comentei há pouco, com a introdução desses pequenos detalhes, não é isso? Eu quero que você falasse um pouquinho mais a respeito. Isso mesmo, Thiago. É mais do que simplesmente oferecer um agrado, né, ao funcionário. Quando a gente começa a colocar alimentos saudáveis disponíveis no ambiente de trabalho, você começa a incentivar o funcionário a ter uma alimentação mais saudável. Então, por exemplo, tem duas vertentes aí que eu gostaria de falar. Então, primeiro que essa oferta de frutas, né, que é algo barato, simples, que, enfim, de fácil armazenamento e compra, inclusive, ele pode reduzir o consumo de ultraprocessados. Então, a pessoa está trabalhando ao longo do dia e, enfim, dependendo da sua função, tem uma gaveta ali, pega no armário algum chocolate, algum biscoito recheado, para suprir uma fomezinha que dê ali nos intervalos das grandes refeições. E oferecer a fruta pode fazer com que a pessoa reduza o consumo desses ultraprocessados, que vão acarretar em mais danos, né, à saúde do organismo, e, inclusive, vão incluir mais nutrientes, vai incentivar a ter hábitos mais saudáveis, e isso pode acarretar em levar isso, né, refletir isso para a casa da pessoa. Um outro ponto é as grandes refeições, né? Então, almoço, jantar, que já é um ponto onde a gente pode pensar na qualidade dessa alimentação, pensando também nisso. Eu sempre ouvi falar, Karina, de que a alimentação do brasileiro, historicamente, pelas heranças culturais, ela é balanceada. Então a gente tem do lado o prato clássico, né, do trabalhador, ele tem o feijão, o arroz, uma proteína, batata e uma salada. Eu sempre ouvi de que uma boa parte do nosso desenvolvimento dava-se conta por conta desse equilíbrio. Você introduziu o termo dos ultraprocessados, que tem cada vez mais ganho destaque negativamente na nossa alimentação, e a gente já começa a perceber alguns efeitos dessa introdução. Minha pergunta para você é: se lá atrás era uma verdade isso que eu acabei de falar, de que a alimentação do brasileiro sempre foi balanceada, e se era uma verdade, e se isso se mantém, ou se os ultraprocessados já começam a apresentar um desafio para a área de nutrição de uma forma geral? Bom, sim, existe esse conceito de transição nutricional, onde lá atrás havia muito mais o consumo de produtos naturais, né? Então, o arroz, o feijão, uma carne, uma salada. E com o avançar da industrialização, das tecnologias, foram surgindo esses ultraprocessados. Né? Então, você pega o alimento, adiciona açúcar, gordura, adiciona compostos que vão facilitar ali o armazenamento, que vão melhorar o sabor, agregar mais cor, enfim, que vão fazer com que aquele alimento seja altamente atrativo, né? O problema de todos esses aditivos é que cada um deles vai ter uma função, na maioria das vezes, negativa no nosso corpo. Então, era o que eu estava falando, né? O nosso corpo, se ele já estiver malnutrido, a gente vai ter que dar um jeitinho de suprir essa desnutrição, e se a gente começa a incluir vários desses aditivos, vários desses produtos artificiais, né, no nosso corpo, o nosso corpo tem que fazer um trabalho máximo, tirar de reservas. Então, assim, a sua concentração pode reduzir mais, enfim, a produtividade, o sono, enfim, tudo isso vai impactar, né, no funcionamento do organismo. Então, atualmente, há sim esse desafio que a gente consegue enxergar em todos os pacientes aparecem com pelo menos um ultraprocessado ali, e o mais perigoso que eu acho ainda é o marketing, né, por trás disso, porque alguns a gente tem certeza que não fazem bem para a saúde e tudo mais,
Mas alguns outros são considerados saudáveis, só que na verdade não são. Então, algumas pessoas podem ter a intenção de se alimentar saudável e acreditar de fato de que está comendo algo saudável, por exemplo, uma barrinha de cereal, um biscoito sem recheio e tudo mais, só que na verdade não. Na verdade, isso continua sendo ultraprocessado, tendo alta quantidade de sódio, e os estudos vêm mostrando, né, a relação desse consumo de ultraprocessados com o desenvolvimento de diversas doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes. Então é sim um problema e um grande desafio. E você tocou num ponto, Karina, que eu acho que é um dos desafios modernos, de que a gente tem que ser especialista em tudo cada vez mais. E você falou de elementos e de artigos nutricionais que, em tese, passam esta imagem, o marketing de saudável, mas que, como você bem comentou, podem ter riscos embutidos. A pergunta é, para o leigo que está do outro lado, o que ele tem que prestar atenção na hora de investigar ali no rótulo para saber se aquele alimento é saudável ou não? O mais importante é analisar a lista de ingredientes. Então, existem sim algumas opções que vão ali ser melhores, às vezes é a única opção que a pessoa tem e está tudo bem. Então, o que você precisa ver? Vê lá na parte de ingredientes, quantos ingredientes tem. O ideal é que tenha uma quantidade mínima e de nomes que você conheça. Então, se tiver escrito, por exemplo, ingredientes, castanha de caju, castanha do Pará, ameixa seca, mel e vitamina C, por exemplo. São nomes que você conhece, então você sabe o que você está comendo. E a lista de ingredientes não é tão grande. Então, é um ponto positivo a se questionar ali, ok, essa barrinha, esse produto tá ok. Outra coisa que é importante, além do número e do conhecimento ali dos produtos que estão sendo adicionados no alimento, é a ordem. Eles sempre vão estar dispostos no rótulo em ordem decrescente, ou seja, do que tem maior quantidade para menor quantidade. Então, um alimento saudável jamais vai ter como primeiro ingrediente açúcar, mel. Não que o mel não seja saudável, mas se ele tiver em maior quantidade do que qualquer outra coisa, já tem um desequilíbrio ali nos nutrientes. Fora isso, o açúcar ele tem diversos outros nomes. Pode ser maltodextrina, pode ser açúcar invertido, pode ser algum adoçante, alguma coisa. Então, sempre pense em nomes que você conheça. Se tiver muitos nomes estranhos, tem muitos aditivos que não vão te fazer bem. Um dia ou outro, uma vez ou outra, tudo bem, é equilíbrio, né? Como a gente sempre fala, mas para suprir uma refeição, para fazer parte da rotina, a gente tem que tomar cuidado. E outro ponto importante que eu gosto de recomendar é que você olhe lá naquela tabelinha nutricional o sódio. Não precisa olhar o resto. Olha o sódio, vê quantos miligramas de sódio tem naquela porção. Se tiver mais que 100 miligramas de sódio, já é muita coisa, a depender do que você está consumindo, tá? Então, fica aí a dica. Muito bom, Karina. Gostei muito da parte da ordem, eu ia te provocar, mas você já trouxe de que, então, recapitulando, o primeiro item que você ler numa composição de ingredientes é aquele que proporcionalmente está em maior quantidade em relação aos que vêm na sequência. E aí, Karina, como é que você tem visto as empresas extrapolando os muros da organização para orientar ou ajudar para que todo esse conhecimento também passe para a vida das pessoas? Porque está mais do que claro de que as corporações hoje precisam olhar para o todo. Precisa, inclusive, em alguns momentos, cumprir papéis sociais de conscientização. O que você tem, e é um desafio para as empresas, até onde eu vou, o que eu tenho que fazer? O que você tem visto de mais sucesso que as empresas têm aplicado no sentido de conscientização de hábitos de estrutura alimentar dos seus colaboradores no extramuros, quando eles voltam para suas casas? Então, a experiência que eu tenho é com restaurante universitário, né? Então,
trabalhei ali no restaurante universitário da UFRJ, e o que a gente tem vou voltar, foi estranho. Bom, a experiência que eu tenho e o que eu tenho visto, vou voltar de novo. Bom, o que eu tenho visto, Thiago, é que ter um serviço de alimentação e nutrição na empresa, como, por exemplo, que é a minha experiência ali em restaurantes universitários, onde você oferece refeições para alunos, né, e que a gente pode, com certeza, fazer um paralelo aí com empresas, com funcionários, você garante que o funcionário dentro da empresa tenha hábitos saudáveis, porque você vai ofertar alimentos, ele não vai precisar tirar do próprio bolso para comprar uma coisa ou outra na rua, e provavelmente não vai ser tão saudável assim, como a gente estava comentando. E pensando em grandes refeições, principalmente, o funcionário ele vai olhar ali. Então, vamos supor que a empresa ela tem ali um serviço de alimentação, né? E aí, esse serviço de alimentação sempre oferece uma salada, um legume, um arroz, um feijão, uma carne, uma fruta na sobremesa. Vamos pensar que na copa ali, no período da manhã, no período da tarde, sempre tenha frutas, enfim. O que tem acontecido é que as pessoas vão frequentemente consumindo esses alimentos, vendo como é que está sendo disponibilizado para elas. Normalmente, quando se tem um nutricionista, que tecnicamente sempre tem que ter, né, eles, entre aspas, confiam mais, né, então, tá bom, olha que legal, tem nutricionista aqui. Então, isso vai sendo absorvido ali no consciente, no inconsciente da pessoa, e ela vai percebendo que ali, aquela forma de se alimentar é uma forma correta, certo? Então, ela acaba, a gente consegue ver que, pelo menos lá na universidade, por exemplo, enquanto eu estava trabalhando, a gente via que era uma forma de educação nutricional. Ofertar alimentos saudáveis, sempre ofertar esses grupos de alimentos específicos que são importantes para a alimentação do brasileiro, que é como a gente tinha falado, o arroz sempre, o feijão, a carne, a salada, que isso tem extrapolado para a vida fora da empresa das pessoas, né? Então, esse exemplo que a pessoa tem dentro da empresa tem extrapolado para a vida fora da empresa. Isso é muito legal. Por outro lado, se ele se depara com uma escassez na qualidade da refeição, então, a oferta de sobremesa, que é muito comum, isso aparece muito também, os pacientes falam para mim em consultório, tem gelatina, tem sorvete, tem pudim, o suco é industrializado, pode seguir essa mesma lógica. Então, quantas vezes já apareceram pacientes para mim falando, na empresa eu como gelatina, então se tem gelatina de sobremesa, então gelatina é saudável. E aí a gente tem que fazer toda uma educação nutricional de novo para que esse paciente entenda que, poxa, gelatina não é tão bom assim, tem muitos aditivos, corantes, muito açúcar. Então, o contrário também é verdadeiro. Deixa eu pegar então, Karina, o que talvez se configure um dos maiores desafios desse equilíbrio, e aí eu vou fazer o paralelo tanto do ponto de vista corporativo quanto do ponto de vista das famílias, pessoal, que tem a ver com o custo de tudo isso. Há uma impressão, e vou tomar liberdade de dizer impressão, eu quero que você me diga se é verdade ou não, que a comida saudável é mais cara. Então a pergunta que eu te faço é, tanto corporativamente quanto na vida pessoal das famílias, como é que você equilibra tudo isso de uma maneira de que, olha, comer bem não necessariamente seja sinônimo de um custo mais elevado, um custo proibitivo, ainda mais no momento que a gente está passando agora, onde o custo das coisas não para de subir. Como é que a gente equilibra essa conta, esse discurso? Bom, parece que tem uma conveniência de que comer saudável seja mais caro, por convenção as pessoas verem produto
por exemplo, goji berry, castanhas e tudo mais serem saudáveis e muitos não terem esse acesso, né, por exemplo. Só que se a gente pensar no básico ali, na fruta, no arroz, no feijão, que infelizmente hoje estão caros, né, até o básico está caro, a gente consegue pegar algumas brechas, algumas vertentes. Por exemplo, se a gente consome os produtos que estão na safra, ou seja, estão no período em que naturalmente seriam produzidos e colhidos, o valor deles é mais barato, eles têm uma maior qualidade de nutrientes, porque está no período certo, né, de desenvolver, e tem menos agrotóxicos. Então, por esse ponto, escolher os alimentos lá na feira, que normalmente acaba sendo mais barato do que em mercados, né, que vem direto dos produtores, acaba sendo uma opção mais barata, menos custosa do que procurar qualquer tipo de vegetal, qualquer tipo de fruta. Então, a gente consegue ali jogar no Google, alguma coisa assim, safra do mês. Então, ter uma noção de quais são os vegetais ali que estão na safra, que na verdade vão refletir ali na feira, vão refletir ali no mercado, vão estar num preço mais em conta. Então, focar nesses tipos de alimentos que você consegue dar uma equilibrada. Inclusive, uma curiosidade, Thiago, que às vezes a gente não para pensar, quando nós estamos no inverno, quais são as frutas que estão na safra? Normalmente tangerina, o limão, a laranja. Normalmente são essas frutas cítricas, que por coincidência ou não, são momentos, períodos ali, onde tem mais resfriados, onde tem mais doenças respiratórias, por exemplo. E essas frutas cítricas, fontes de vitamina C, elas vão estar ali tendo um papel importante para a imunidade. E também, por exemplo, no verão, as frutas da safra são ali melão, melancia, né? Que são frutas que têm um conteúdo de água maior. Inclusive, são períodos onde as pessoas têm mais doenças intestinais, diarreia, desidratação. Então, assim, a natureza, ela atua a nosso favor. Então, se a gente vai atrás da safra, vai atrás dos alimentos que estão ali naturalmente sendo colhidos, a gente tem um custo menor. É inegável que os ultraprocessados, por exemplo, uma linguiça, uma salsicha, eles tenham um custo menor, né? Justamente porque não chega a ser um alimento ali in natura, que a gente fala. É um pedacinho do alimento, uma porcentagem pequena, misturada com outras coisas, né? Então, se a gente for comparar com esses ultraprocessados, que nós nutricionistas nem gostamos de citar como alimentos, na verdade são produtos da indústria, realmente acaba sendo mais barato consumir, principalmente nos dias de hoje, em que tudo está muito caro, né? Mas, nesse quesito, a gente está passando por uma crise, né, que a gente chama de insegurança alimentar e nutricional. Está tudo muito caro, é um desafio para nós conseguir ter uma alimentação de qualidade nesse período que a gente está passando, porque de fato a gente não consegue custear uma alimentação que seja o básico, o arroz todo dia, o feijão, alguma proteína e alguma salada. Infelizmente as famílias estão sofrendo muito com isso, é um grande desafio que a gente está tentando passar aí e tentando, de alguma forma, protestar, né, fazer de alguma forma com que a gente consiga dar a volta por cima com relação a isso, mas tá complicado, viu? E deixa eu provocar então, Karina, é óbvio que falar sobre isso agora, no momento de crise, pelos aspectos que você comentou, é mais difícil, mas mesmo se a gente voltar um pouquinho no tempo, em épocas de bonança ou de uma condição um pouco melhor, era comum os mantras e diversos locais de refeições corporativas onde o pessoal falava: a comida é sempre a mesma todos os dias da semana, o ano todo.
E óbvio que isso tinha um apelo de custo, não o custo pela crise, mas o custo do negócio naquele momento. E a gente aqui no nosso programa sempre aborda e sempre provoca os aspectos de educação, de formação dos diversos profissionais para terem um olhar holístico sobre aquilo que ele faz, quais são os desdobramentos ou potenciais desdobramentos nas várias vertentes da sociedade. Minha pergunta para você é: o quanto os profissionais do setor estão atentos a tudo isso que nós conversamos, a essa análise de equilíbrio alimentar, dessa análise de educação, de comunicação, de orientação das pessoas? Os cursos de formação, as faculdades já estão tocando nisso de uma forma sustentável ou ainda depende muito do esforço individual de cada profissional para prover esse ambiente mais equilibrado? Como é que você vê isso hoje? Eu vejo que tem tido tá dando passos lentos, mas essa pegada sustentável, essa pegada um pouco mais natural, tem crescido. Ainda não da forma, né, que impacte de fato ali em dados, nos funcionários, na produtividade, mas acredito sim que tem tudo para crescer. As empresas, elas também podem se valer disso, podem, inclusive, elas são cada vez mais prestigiadas por atuarem, né, nesses movimentos mais naturais, mais sustentáveis. O que as empresas podem fazer para melhorar a qualidade das refeições ofertadas aos funcionários, por exemplo, é pensar nessa questão da safra, que a gente estava comentando anteriormente, fazer uma análise detalhada do mercado de fornecedores, né, para ver qual que está compensando mais, pode fazer parcerias com outros estabelecimentos. Então, um grupo de empresários vão ali fazer uma parceria e todos eles vão, né, solicitar ali com o fornecedor uma quantidade X de produtos de refeições. Então, acaba saindo mais barato quando você pede numa quantidade maior. Então, existe essa possibilidade também, né? Fazer um bom planejamento de cardápio, de estoque, então contratar profissionais qualificados, nutricionistas, para que você não tenha perdas, né, nesse cardápio, para que realmente valha a pena esse investimento, né, em alimentação saudável, que não se perca nada, que não falte nada e tenha que comprar de uma hora para outra, enfim. Essa questão de padronização de receitas, colocar ficha técnica para que elas meio que saiam da mesma maneira, tenham o mesmo gosto, e aí não precise perder um produto ou outro aqui, certo? E outro ponto, ok, a minha empresa ela não tem esse estabelecimento, a gente não oferece refeições, a gente oferece o que a gente, né, o vale refeição. Então, como é que empresas que oferecem apenas o vale podem fazer? O que eu recomendo para entrar nessa pegada também mais sustentável, para o indivíduo procurar refeições ali que estejam suprindo suas necessidades, por exemplo, contratar ali uma consultoria, por exemplo, um profissional nutricionista, ele vai verificar em torno ali da empresa quais são os estabelecimentos que oferecem alimentos, qual é a faixa de preço, para ter uma noção de que será que os R$20, né, principalmente pensando nessa crise que tudo está mais difícil de conquistar, de comprar, para ver se o valor do vale naquele momento está valendo a pena, se a pessoa consegue comprar ali um prato feito, que tem um arroz, um feijão, uma salada, né? Claro que o cardápio varia, mas, ok, a opção saudável é possível ser comprada com o valor do ticket ou não, né? Do vale ou não. Porque, assim, se o valor do vale refeição que você oferece não é capaz de ter pelo menos um arroz, um feijão, um omelete, que seja, né, algo mais saudável, essa pessoa provavelmente vai buscar ali um salgado, vai buscar um refrigerante, alguma coisa que fuja
né, do padrão, do saudável ali. Então, ter essa sensibilidade e entender em que ponto a pessoa que recebe o vale, o dinheiro que ela recebe ali para gastar, vai suprir as necessidades dela. Então, isso é um ponto importante que a gente também pode pensar. Excelente ponto, Karina. E para a gente começar a ir para o encerramento do nosso programa de hoje. As empresas cada vez mais estão buscando práticas integradas, não só para melhorar a performance, melhorar o desempenho das suas pessoas, mas para reduzir custos. Pessoas doentes custam mais dinheiro, seja pela ausência, seja pelos aspectos de sinistralidade, de plano de saúde e tudo mais. Como é que esses mundos estão se encontrando? Você já vê movimentos, e aí principalmente nessa última dimensão que você falou, da empresa que fornece o vale-refeição, onde em tese ela tem muito menos controle do que está sendo feito com isso, de que forma está sendo consumido. Você já vê movimentos das organizações de fomentar de que as práticas alimentares façam parte das conversas de medicina integrativa, de cuidados básicos, de prevenção, ou isso também ainda é uma utopia? Sim, tenho visto nas empresas que eles estão fazendo ali um controle de saúde e bem-estar do funcionário. Então, aqueles que recebem convênio, né, empresarial, eles conseguem puxar ali do convênio se os funcionários estão passando ou não em consultas com o convênio que foi cadastrado, se eles possuem demandas em serviços de saúde, porque tudo isso acaba ficando mais barato. O próprio SUS faz essa gestão, né? Tem ali a atenção primária, tem as UBSs, onde a pessoa vai lá para evitar desenvolver a doença ou para fazer um controle ali mais de perto para que não vá parar num hospital, numa internação, que a gente sabe que é muito mais caro. Então, com as empresas, isso também tem acontecido, onde eles começam a pegar ali essa atenção primária. Então, se oferece convênio, vamos ver se esses pacientes estão passando em consulta, quantas vezes eles estão passando. Alguns convênios empresariais têm esse controle de analisar possíveis doenças crônicas, então eles fazem uma abertura maior para os seus clientes, então consegue-se ter esse relatório, toda essa questão, para entender se ele está se cuidando, se ele está conseguindo cuidar da saúde, para que não venha a ter problemas mais sérios, como a gente estava comentando, e tenha que internar, ou faltar muitas vezes para ir em diversas consultas com diversos profissionais, né? Tudo mais. As empresas também têm aliado essa alimentação saudável ao tratamento. Então, por exemplo, eu estou vendo que tem muitos pacientes que estão passando em endocrinologista, tem muitos pacientes, e aí você pode gerar um formulário para tentar entender um pouco mais, pode fazer um dia ali de ação com outros profissionais, onde se tem avaliação nutricional, onde se tem aferição de glicemia, por exemplo, né? Enfim, ou até a aplicação de questionários para entender, ok, tem muitos funcionários aqui que têm uma predisposição a ter diabetes, tem pré-diabetes, diabetes, então, poxa, se eu tenho um serviço de alimentação ali, eu posso voltar uma opção para arroz integral, por exemplo, uma coisa mais rápida, né, mais fácil, para arroz integral ali, para suprir um pouco essa necessidade desses diabéticos. Ou, eu ofereço alguns doces, vou tentar oferecer um pouco de doce também diet para atender esse público, para aliar essa alimentação ao tratamento que eles estão recebendo, entendeu? E ter um feedback sobre as mudanças na alimentação. Então, já tem essa pegada, já tem esse movimento, de novo, né? Ainda em passos pequenos, mas tem tudo para crescer aí. E não é um luxo, né? Igual a gente estava falando lá no começo, não é um mimozinho, alguma coisa, que legal, a minha empresa se importa comigo. Claro, importante, né? Mas tudo isso tem a ver com redução de custos. Você investe nisso, claro, né? Você tem um custo inicial, mas
se você for colocar no papel, se você for ali investigar esses dados mais para frente, você pode ter uma redução de custos bem grande. No final das contas, né, Karina, investir melhor para gastar menos. Karina, delícia de bate-papo. Para a gente encerrar a nossa conversa, para quem tá tocado por que nós conversamos, está interessado em estudar e aprender um pouco mais, o que você recomenda em termos de site, literatura, livros, artigos, páginas? Que dica você daria para o pessoal do tipo, olha, vai por aqui, começa a entender um pouco mais disso, que não só no seu ambiente corporativo, mas na sua vida pessoal você vai ter um ganho com o ponto nutricional, com a questão da alimentação, em prol do seu próprio bem-estar? Olha, o sistema de saúde, ele disponibiliza um guia que se chama Guia Alimentar para a População Brasileira. Pode colocar aí no Google, que vai redirecionar para sites do governo, e aí você consegue baixar esse guia e tem todas as informações que a gente precisa, tanto leigos, né, enfim, os próprios funcionários, pessoas que estão ali na rotina comum, quanto até para empresas, para ter uma noção do que realmente é necessário, do que realmente é indispensável na alimentação daquela população e do que a gente consegue ir ali reduzindo. Então, esse guia, ele é maravilhoso, tem muitas dicas legais, eu recomendo. Esse guia, o link, ele é um documento formatado pelo Ministério da Saúde. O link para acesso está aqui na descrição do nosso podcast. Karina, quero agradecer demais pelo bate-papo. Sem dúvida alguma, nós vamos marcar outras oportunidades, porque tem bastante coisa não só sobre esse tema, mas outros que a gente já falou fora do ar. Para você que está nos ouvindo, não esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo desse programa. Se você está vendo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever e ligar o sininho para ser notificado quando tiverem novos programas no ar. Toda segunda-feira um novo episódio, e fica atento que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima!